Porque a ciência não tem certeza, você sabe disso? A ciência é uma busca. É uma busca constante. Permanente. E jamais, isso é o Popper citando o Xenophanes. Alguns dizem Xenofonte e tal, mas o nome em grego era Xenophanes. Ele dizendo o seguinte, o que nós temos são só hipóteses. É uma teia de suposições, onde nem aos deuses será permitido conhecer a verdade. Ela é sempre uma aproximação. Então, enquanto você navega ali no Mediterrâneo, é terra plana e está tudo bem. Você vai só até ali e volta. E se passar de Gibraltar, aí eu estou um despenhadeiro, a água cai, morre todo mundo. Aí ninguém passa de Gibraltar, você faz o comércio todo ali na primeira globalização, que foi o Mediterrâneo. Aí, de repente, alguém dá a volta de circunnavegação. O cara sai e volta. Aí ele fala, o mundo é redondo, então. Se eu dei a volta, fui sempre na minha direção, e dei a volta, o mundo é redondo. Aí cai o Ptolomeu e vive o Copérnico. Aí vem o Newton e a mecânica clássica, aí vem logo depois a turma da física quântica e diz, não é isso não. Não, primeiro vem a relatividade, vem o Einstein diz, não é bem assim não. Então você nunca tem a certeza. Agora, você sabe que dá errado. Aliás, a ciência progride da mesma forma que o Brasil aprendeu economia. Tentativa e erro. Congela preço. Deu tudo errado. Não congela nunca mais, hein, gente? Agora congela os ativos financeiros. Deu tudo errado. Não congela ativo financeiro mais não. Agora tenta botar o Banco Central aí segurando essa inflação. Deu certo. Mas o câmbio está estourando. Tenta flutuar o câmbio. Deu certo. O tripé não nasceu pronto, não. O tripé aqui foi assim. Você cheirou um lado, pegou fogo no focinho, você correu para o outro. Nós fomos descobrindo pelo mesmo método científico. Você podia ter aprendido... Que é no país inteiro, né? Era mais fácil aprender um pouquinho de economia e fazer a coisa certa. Já que a gente não queria, não sabia o suficiente para fazer essa transição, nós fomos no tentativa e erro, que é como a ciência também invade. Ela testa a hipótese, não funcionou, essa teoria é falsa, vamos para a próxima. Essa é falsa, vamos para a próxima. Então você avança cientificamente não provando teorias, e sim refutando os erros. A Terra é plana? Não é. Está refutada. Essa está refutada. E aí você avança mais um pouquinho. Então, nós estamos nesse caminho, nós estamos nesse aprendizado. Eu acho que o Brasil tem aprendido muito. Porque antes eram poucas vozes isoladas que defendiam a estabilidade da moeda, a flexibilidade do câmbio, a necessidade das privatizações para fazer essa transição de uma economia dirigista moldada num regime politicamente fechado. Quem gosta de estatal é sistema politicamente fechado. Nas democracias, se você for lá para os Estados Unidos, tem 35 indústrias de petróleo lá, petroleiras. E nenhuma é do governo americano. É tudo estrangeiro, privado, o que for. O que eles querem saber é que o petróleo tem que estar acessível à população, à indústria, a todo mundo. Porque é uma civilização que gira em cima do petróleo. Então, se é uma civilização que gira em cima do petróleo, você vê, possivelmente com essa transição energética, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, é melhor você ir saindo disso e transformar esse petróleo em cérebro, investindo, por exemplo, em educação, transforma essa riqueza em outra coisa, porque esse tipo de riqueza está com data marcada. É claro que vai levar muito tempo, são 30 anos para, quem sabe, reduzir de 80% para 50% a dependência da civilização no petróleo. Vai levar muito tempo. Mas você já tem que ir pensando nisso, né? De fato, assim, a gente está muito bem posicionado mesmo do ponto de vista da matriz energética e tal. E eu vi uma galera também falando, a gente tem que fazer isso porque o petróleo vai acabar, que não sei o quê. A gente não tem que fazer isso porque o petróleo vai acabar, a gente tem que fazer isso porque é como a gente se mantém vivo mesmo, na verdade, né? Como o ser humano consegue sobreviver a si próprio. E, inclusive, eu tava ouvindo um programa no rádio, inclusive os caras falaram assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? Boa essa. Então, assim, não é por falta de petróleo que a gente tem que... que a gente decidiu ir para algo mais eficiente, ir para algo mais eficiente, mais inteligente também. Aliás, isso é legal porque a grande discussão hoje é exatamente essa. Os economistas achavam que a atmosfera é um dado, é um fundo da natureza, está lá, está dado. E nós vamos criando a nossa biosfera aqui, vamos agindo, vamos aí, nós como espécie dominamos o planeta, domesticamos outras espécies, etc. E vamos
E vamos poluindo, vamos poluindo. E os economistas dizendo sempre o seguinte, olha, a atmosfera está dada, quando começar a poluir, é uma externalidade, a gente bota um imposto, reduz um pouco a poluição e tal. Só que a ideia de mudança climática e as hipóteses que estão sendo ultimamente consideradas dizem o seguinte, que a atmosfera não está dada, que na verdade ela é moldada também numa interação com a biosfera. Então, como a gente começou a produzir materiais que modificam estruturalmente a atmosfera, ela começa a devolver. Então, é um equilíbrio. Não é que tem... Se você olhar, e de novo, é a evolução da biologia também. Se você olhar em biologia, tem um fundo que é a natureza, e nós, espécie humana, estamos lá. O Darwin é uma costela caída, aliás, de um proto-economista, que era o Malthus. A citação, o Darwin termina a origem das espécies citando Malthus, dizendo, olha, aqui numa pequena, essa mesma dinâmica de competição entre as espécies e tal, que eu estou vendo aqui, essa mesma aí que o Malthus se refere à disputa entre os seres humanos por alimentos, por subsistência, etc. Isso acontece na natureza inteira. Então, um proto-economista, uma costela caída dele, vira o pai da biologia, que é o Darwin. Aí o Darwin vai e fala, ó, a natureza está esse pano de fundo, vamos... Aí depois vem Watson e Crick, que fazem o DNA, etc., que é um mecanismo de transmissão. O fascinante é como é que o Darwin sacou tudo sem ter o mecanismo da transmissão, que era o DNA, que foi sacado séculos depois. Mas a beleza da coisa é que agora os caras deram a volta toda e falaram, a natureza não está parada, não é esse negocinho aí que a gente fica interagindo, não. Se a gente tivesse só disputando um bolinho um montinho de capim, ou 2 jacas, ou 3 goiabas aqui, até estava esse o quadro. Mas não é isso. Nós estamos vomitando poluentes para todo lado, isso está mudando a atmosfera, isso está mudando o clima, e vem aí a vingança, entre aspas, da mãe natureza. O pau vai comer, o tempo vai ficar escuro, vai ter muito choro e ranger de dentes.